Alô! Sejam bem-vindos à nossa primeira edição do Oficina Cast. Metalcore. Cara, por que, né? Decidiram se montar a banda com esse estilo metalcore? O seguinte, cara, aquela coisa, eu descobri esse subgênero por acaso, né, na Lan House, e eu gostei bastante. Em 2005, isso aí, a banda deles, a Laidai, porque eles têm uma dinâmica que eu sempre gostei, que é o que? Eles são pesados, eles fazem o scream, né, que é o gutural aqui no Brasil. O pessoal tem o costume de chamar de gutural. E eles têm a parte melódica, né, que é a mistura do death metal com o hardcore. E isso deu um balanço perfeito. Eu falei, cara, esse é o estilo que me identifiquei. E também estava em ascensão, né? Um estilo moderno, era o new metal, na época era new metal e metalcore, só que o new metal subiu bastante, né? E realmente casou com o tipo de música que eu sempre gostei, né? Bom, quero fazer isso é uma pergunta muito boa. Todos gostariam de saber qual a inspiração para o nome da banda, Damned Inc. De onde surgiu essa ideia? Qual foi a inspiração? Cara, a inspiração para o nome Damned Inc. é a mesma inspiração que eu tive para tocar e cantar, né? Que veio do Metallica. O James Hetfield, eu sempre me inspirei em James Hetfield, Max Cavalera, tem o Matthew do Trivium. Eles sempre são guitarristas base e cantam, né? E Damned Inc. é uma música do álbum do Metallica, Master of Puppets. É aquela chamada lado B. Só quem gosta mesmo, quem é fã da banda, que escuta todas, né? E Master of Puppets ficou muito em cima da música que dá título ao álbum e outras, né? E a Damned Inc. eu sempre gostei dessa música. Eu falei, não, calma aí. E tem mais uma coisa, significa corporação dano, né? Então, eu quis colocar também esse nome, porque o nosso objetivo é que a galera se espanque lá embaixo, lá no moche, né? É isso aí. Então, você tirar a inspiração do Damned Inc. de uma música lado B, aquela que não é muito comercial, né? Como a gente costuma chamar. Justamente. Então, bem legal, essa ideia aí foi foda. Visionário, né? E aí, de quem surgiu a ideia de montar a banda Damned Inc? Como isso, né? Como aconteceu assim, quero montar uma banda, vou chamar uns loucos aí. Foi bem assim mesmo. Porque assim, eu percebia que em Barreiras era o que predominava os clássicos, né? Metallica, Sepultura, a Ripa sempre fez esse trabalho muito bom. E tinha as outras bandas de heavy metal, né? As bandas do Lucas e tal. E eu não via um metal moderno no meio. Porém, existia uma banda antes. Só que eu não cheguei a pegar, porque teve uma época que eu também não ia mais em evento de rock. Então acho que foi bem nesse momento que existiu uma banda de metal. E só que na minha cabeça eu achei que a gente era os pioneiros. Eu não teve conhecimento, né, dessa fase de outra banda tocando já, né? Metalcore. E aí a gente foi tocar no Insanos a primeira vez, e lá eu conheci o pessoal das bandas antigas que tocavam metalcore. E eu até me desculpei com eles. Eu falei, não, cara, foi mal. Eu achei que era a gente que era os pioneiros, mas não, realmente existiu. Né? Tem que dar os créditos aos caras. Né? Enfim, só que eu achava que não existia. Eu falei, não, cara, eu quero uma banda de metal moderno. Né? Tudo isso eu já escutei, eu escuto ainda. Eu não tenho nada contra os clássicos, tanto que tem no nosso repertório, tem clássico e vai ter mais clássico. Porém, eu priorizei o que? No metal moderno. Não é só metalcore, tem deathcore também. Pra gente pegar, né? Tem umas surpresinhas aí, viu? Fique ligado.
E aí, né, você que teve a ideia e tal, né, e como é que surgiu assim, como é que vocês conheceram a banda? Né, que teve convite aí, teve que conhecer a galera, convidar, e como é que apareceu, tipo, o Claude mesmo, da banda? Cara, isso foi engraçado, que o Claudiano foi uma indicação de um baterista que na época da igreja, eu conheci ele. Eu falei com ele, você conhece algum cara aí que toca bateria aí? E ele falou, tem um rapaz aqui que mora aqui, perto aqui de sua casa. Eu falei, quem é, moço? O Claudiano, é um cabeludo aí, só se veste de preto ali, tem uma padaria. Eu falei, rapaz, eu não sei quem é não. E olha que o cara era da igreja, né? Esse cara, o que indicou, né? Pois é. Ele fazia parte da igreja junto comigo também, né? E depois ele foi para outra igreja. E aí eu falei, rapaz, tem que chamar um cara doido desse também aí pra ficar doido junto comigo, hein? E aí eu fui conversar com ele, né? Fui conversar com o Claudiano aí. Ele aceitou, ele estava parado também, né? Ele falou pra mim que a banda tinha acabado, estava parado. E eu fiz essa proposta pra ele até que aceitou, né? Com leves desdém. Porque ele é do metal extremo, aí ele, acho que ele olhava assim, essas músicas de emo aí, eu quero até com isso aí, rapaz. Tocar um pouco, voltar um pouco a tocar um melódico, né? Fazer uma mistura aí. Aí quando eu mostrei a primeira música pra ele, rapaz, esse negócio aqui é difícil. Eu falei, você falou que, né? Você disse que matava rapidinho, ela falou, pois é. E aí, e cara, foi bem assim nesse modelo aí de apresentações e o cara morava perto da minha casa, né? Mas ele é um cara que não sai muito, então deu como é que se fala? Se eu tivesse conhecido ele antes por ele morar perto, então dava pra gente ter abreviado o tempo, né? Mas como ele é um cara muito atarefado ali, padaria, foda. Mas, cara, foi desse jeito, cara. E foi muito engraçado. Eu vou até deixar ele falar aqui a parte dele aqui. Porque, porra, é foda, velho. Realmente, quando eu conheci o Alex, né, ele me apresentou o metalcore, eu fiz pouco, né, do estilo, eu achava que ia dar, assim, tem sim sua dificuldade, né? É porque fugiu um pouco, né, do seu estilo. Eu vim do metal extremo, vim de bandas de thrash metal, death metal e black metal, né? E, assim, eu não vou dizer pra você que eu escutava o metalcore, né? Tipo, na minha adolescência eu escutei pouco, né? Mas, quando eu vi assim, eu falei, vamos ver, né? Mas eu fiz um pouco, né? Foi um dos grandes erros meus ter desdenhado, né? Só que realmente, bem técnico. É um metal moderno, né? Que, tipo, totalmente diferente no início, totalmente diferente de tudo o que eu conhecia, porque, tecnicamente falando, é uma crítica, na verdade, mas não sei como vão interpretar isso que eu vou dizer, mas o metal, que é o metal extremo mais clássico, né? Ele é muito retão, né? Tem, sim, agora as atualizações de bandas que é mais técnica. Já o metalcore é muito técnico, o deathcore também é muito técnico. E isso me proporciona muito, até na minha evolução como baterista, né? Então, assim, pra mim, só foi vantagem, né? Fazer parte da Damned Inc. em relação da minha evolução como batera, né? Mas eu tenho que admitir, viu? Eu quebrei a cara no início, eu desdenhei, quer com isso aí, até falei assim, esse comentário, o próprio Alex riu da minha cara, não é assim não, rapaz, se você vê como as bandas, mas foi bem isso mesmo. Foi um aprendizado também, né, velho? Com certeza, evolução, né? Com certeza. Porra, até mesmo pra mandar na bateria aí uns estilos diferentes, né? Isso, realmente. O que você era acostumado a fazer, né? Isso, nas outras bandas e tal. Muito bom. Aí, cara, tem o seguinte, apresentando vocês dois aqui, mas tem outros componentes, tem outros dois componentes, claro, né? Sim. Tem o guitarra aí, tem o baixo. Fale sobre também como eles vieram parar na banda, né? Na ordem, né? Foi basicamente o Claudiano é o cofundador, né, junto comigo. A gente ficou, acho que um ano, só nós dois tentando achar
membros, né, que para tocar esse projeto de metalcore, praticamente ensaiamos nós dois um ano todo, sozinho, só nós dois. E aí, num dia de um evento na Tribos de rock, acho que no Instagram ele viu um rapaz que toca baixo lá e me apresentou. E aí, que é o John, né, nosso baixista. E aí, foi até surpreso, eu me surpreendi, porque eu fiz o convite, falei, cara, vai lá no ensaio, lá, dá uma olhada, eu vou te passar as músicas, se você já quiser pegar as músicas e ir pro ensaio, pelo menos tocar uma ou um pedaço de uma música, fica à vontade. Ele, não, eu vou. Aí eu falei, rapaz, porque geralmente, né, tem músico que, não, vamos ver, que foi o que a gente mais ouviu. Vamos ver, é massa, aí depois não falava nada, né. Enfim, aí o John chegou lá com baixo, já com tudo. Ué, chegou pronto mesmo pra... Chegou, pegou um pedaço das músicas lá, demorou um mês para pegar o amor. Ele mesmo fabrica com isso, né? Mas é porque eu descobri que ele praticamente não tocava. Ele aprendeu na banda. Né? Isso é um mérito muito bom para ele. Ele praticamente aprendeu metalcore, aprendeu a tocar baixo ali. Na tora. Pô, que massa, ele estava determinado, né, para aprender mais, né, desenrolar com o baixista, e ele aceitou o convite, entrou na banda e hoje é o cara do baixo da banda da MD Inc, né? É o cara que segura os graves, Guilherme, né, no caso do Guilherme, que é o nosso guitarrista solo, ele já foi um pouco mais tarde, né, porque é muito difícil achar guitarrista para fazer o que o metalcore exige, né? Então, e aí Guilherme estava sem banda, a gente conversou, expliquei para ele o funcionamento da banda, né? E ele também já curtia metalcore, né? Coisa que eu também não sabia. Não as mesmas bandas que eu curto, mas ele sempre curtiu. Aí Guilherme é um cara bom na guitarra, não tem muito o que falar com ele. A música é tal, aí pega ele, o cara pega aí. Bora, já tocou a música aqui, bora. O cara já tá pronto, ele já chegou pronto pro serviço, né? Então, cara, você falou aí, né, que o Guilherme, né, tava sem banda, mas ele passou por outras bandas e tal. E vocês também? Vocês tiveram outras bandas? Vocês passaram por outras bandas? Isso aí fora o John, né, que é a primeira banda dele, acho que dos caras aqui, eu sou o cara que tive menos experiência com banda. Eu tive a minha primeira banda, acho que com uns 15 anos, eu comprei um CD do Slipknot, aquele vermelho, é o primeirão, né, que só tem o nome, Slipknot. E aí a gente ficou doido vamos tocar, e fizemos lá, a gente pegava música na tora de qualquer jeito, e eu ia cantar igual o coreteiro na época, a gente cantava duas músicas, acabava duas músicas, eu tava rapaz, graças a Deus que essa banda acabou, porque hoje... E também eu não sabia técnica nenhuma, eu gritava, achava que tinha que gritar, né? E assim, eu falo pros caras até hoje, graças a Deus que essa banda não foi pra frente, senão não existia Damage, porque não ia ter voz. E aí, cara, depois dessa banda eu fui pra igreja, fiquei tocando quase 5 anos, banda de igreja, né? Tive muita experiência musical, né? E fiz a Damage. Então, minhas experiências foram essas, né? Porém, pouco, mas com bastante qualidade, né? Então, um aprendizado muito bom. Ainda bem que eu não tive, né? Geralmente tem tretas em banda e eu não cheguei a ter esse... Não deu tempo de ter treta nessas bandas, não. Ainda bem. E você, Claude? Também passou por outras bandas, cara? Cara, eu passei por uma porrada de banda, viu? Muita banda. Minha primeira banda, como base, né, na adolescência, foi uma banda de punk rock, né? Banda de amigos, não durou muito, né, mas serviu como uma base, né? E por influência fui fazendo mais amizades, fui conhecendo os amigos aí que curtiam metal. Aí me apresentaram as bandas, né? E daí, né, eu fui partindo já pro metal extremo, né? Sepultura,
né, Sarcófago e por aí vai, né? E as bandas, né, vou citar as bandas que eu fiz parte, né? Como eu já fui pro extremo, a primeira banda de metal extremo que eu fiz parte foi a Necrologies, né, com o grande brother Irineu aí, né, brother meu das antigas. Depois fiz parte, né, no caso são bandas autorais, né, tem esse detalhe também. A Impure Bloody também, né, inclusive tem material gravado, né, material demo disponível no YouTube, né, comigo sendo baterista, né. Quem quiser conferir aí na íntegra, né, a gente fazia um som, a gente na época dizia que a gente era death metal, mas na época o som era totalmente trash, né, mas é isso, né, a gente não tinha tanto conhecimento em relação, né, mas a gente era novo na época, né. O nome do material é Zone of Death, né, banda Impure Bloody. E também a banda que eu passei também de Hall Black Metal, a Hot Lush, que também tem material gravado, comigo sendo baterista, né? No caso, a demo Mistérios da Mãe Terra também disponível no YouTube. Quem quiser conferir aí, da banda Hot Lush, né? Só pesquisar aí, né? Vai ver o som aí. Pô, muito bom, várias bandas, né, cara? Então a gente teve umas experiências meio loucas aí nessa parte. Conta pra gente aí, cara, algumas experiências aí de passar por essas bandas todas aí. É porque eu esqueci também de mencionar outra banda, do grande brother Kendai aí. Esqueci também, passei, não deu certo, né? Kendai que me desculpe aí, esqueci. Não deu certo, né? Mas foi uma honra ter feito parte, né, da Tetsu, né? Eles fazem um death metal aí, são de Luiz Eduardo Magalhães, fazem um death metal de qualidade, fodido, muito bom. Muito bom, massa. Eu conheço. Né? E é isso aí, mas pode continuar com a pergunta aí. Conta pra gente a experiência, né? Claro que tanta banda aí deve ter uma experiência aí que você quer relatar pra gente aí. Cara, foi bom, muito bom de início. A gente viajou, tanto a experiência que eu passei na Necrologies, né? Eu e os brothers, a gente viajou para Santa Maria, a gente migrou meio que para a cena de Santa Maria, fizemos também um pouquinho daqui, era uma parada mais underground, né? E tinha assim a galerinha underground, curtiu o famoso Beco do Rock, né, aqui em Barreiras, né? E muito famoso. Muito bom. Eu curti pra caralho. É isso aí. E posteriormente também, quando a Necrologies acabou, né? Aí fiz parte da Impure Bloody também, a gente viajou para Santa Maria também, tocamos aqui também. E só a Hot Lush, né, que acho que foi poucas apresentações, tem muito tempo, acho que só foi uma apresentação que a gente fez aqui na cidade, em Barreiras. E lá a gente tocou em Santa Maria da Vitória. E assim, cara, o que eu posso dizer? Foi bom, né? A gente viajou, teve momentos bons, teve momentos ruins assim, mas isso aí é normal de cada banda, né? A única coisa um pouco delicado, o delicado que eu vou comentar aqui, o chato, né? Acho que muitos fazem essa pergunta, e sobre a questão, você tem contato com os antigos membros, você tem amizade? A resposta que eu dou é que não tenho mais amizade com os antigos membros, né? Para mim não é vantajoso, porque por mais que tivemos uma convivência boa na banda no início, né? Tanto o guitarrista e o baixista, no caso, que são eu falo mais da questão da banda Impure Bloody, né? Eles são, no caso, só o guitarrista da Impure Bloody, que foi da Hot Lush também. E, tipo, a única coisa que eu, infelizmente, né, tenho que deixar à tona aqui é que na época, tudo bem que teve uma certa culpa minha, né? Teve um certo bullyingzinho aí e tal, tipo, um pouco de desrespeito sobre minha pessoa, né? Até hoje, fiquei sabendo por terceiros aí que eles venham me criticando, falando mal, tem até... Eu sei que é um pouco sério comentar isso, mas tem difamação no meio também, né? De uma certa pessoa aí que eu achava que era meu amigo, né? Porém, descobri aí, né, por terceiros que vem me difamando, vem falando mal, o outro também, né?
vi até vídeos, né, me ridicularizando. Então, esse tipo de amizade eu quero distância, quero total desprezo, esse tipo de pessoas que têm esse comportamento, né, total coisa de gente, tipo assim, não é gente que tem esse tipo de comportamento, eu não vejo como um amigo, né, não tem caráter, pessoa que faz isso, né. Inclusive, até já vi indiretas, né, postagens aí de críticas sobre a banda. Cara, eu ainda digo mais, se tiver mais espaço aqui de comentar, né? Eu fui muito criticado. Tipo, ainda sou, né? Por um baterista de metal extremo tocar algo moderno, algo, como muitos dizem, é um pensamento até, se me permite dizer, meio idiota, né? Um cara do extremo não pode tocar algo moderno, não pode tocar comercial, né? Metalcore, né? Então, cara, sinceramente, pessoas que têm esse tipo de mentalidade pra mim sei lá, uma mentalidade muito atrasada, né? E isso só foi benefício pra mim, porque eu evoluí. Tem coisas que eu não conseguia fazer no metal, esse metal mais clássico, metal extremo mais clássico, né, que eu vim do underground, coisa que agora eu consigo fazer, reproduzir na bateria, tocando metal moderno, né, que é o metalcore, né? E futuramente deathcore, né? Mas é isso, né? A única coisa, né, eu ainda volto a dizer, não sendo injusto, essas pessoas que eu não converso mais fizeram coisas boas sim na minha vida, né? Só que, né, alguns, né, foram narcisistas, né, e fez coisas ruins também, né? Coisas que me magoaram, né? Então não dá para permanecer sendo amigo de gente, né, desse jeito, né? Falsos, né? Com falsidade, né? E um comportamento de mau caratismo, né? Mas é isso que eu tenho a dizer, né? Pô, eu entendi, mas, né, cara, que pena, né? Que os caras trabalharam com vocês na outra banda, na experiência que tiveram, e agora, porque você mudou de estilo, tá evoluindo, estão indo bem, a banda é boa pra caramba, a Demi tá indo bem pra caramba, os caras estão, tipo, criticando, velho. Pô, cara, isso aí realmente eu tô até entendendo a sua posição, mas beleza. Sabe o que eu acho? Tem um ditado que diz assim: os cães ladram, mas a carruagem passa. Exatamente. Então, assim, o Claudiano é um cara que ele teve um pouco de resistência no início, quando eu chamei ele, sobre o metal moderno, né? Preconceitos por causa da mídia, até desse pessoal que também tinha uma cabeça fechada. Eu falei pra ele: tira esses antolhos. Para quem não sabe o que é antolho, é aquele negócio do cavalo que, ó, pra ele não olhar para o lado, ele só olha para uma direção. Então, e o que acontece? Todo o evento que a gente toca, há muita elogios ao Claudiano. Pô, esse baterista, você é foda, tal. Pô, o cara é foda pra caralho. Então, assim, fruto de uma evolução que um outro estilo proporcionou. Não, é um estilo leve, como muitos acham que é de emo. Não. Existe o emocore. Existe o emocore, mas não é o metalcore. Outra vertência, né? É outra vertente. Então, o que eu vejo? Esse pessoal, eles sabem da evolução do Claudiano. Mas como a cabeça desse pessoal é muito fechada, eles preferem o quê? Não, eu vou difamar o cara para suprir uma frustração que eu tenho, que é o quê? Que eu não evoluí, eu fiquei parado. O cara tá andando, o cara tá indo para frente, e os outros estão parados. Não, então bora destruir o cara. Infelizmente, meu querido, isso não vai mudar porra nenhuma. Massa. Já que estamos falando aqui, né, das experiências de Claude, queremos saber por que você optou pelo bumbo duplo e em quem você se inspirou, né, velho? Teve uma inspiração aí ou como é que é essa parada? Cara, boa pergunta, viu? Bom, o bumbo duplo, ele se faz presente, né, desde os primórdios das bandas clássicas de heavy metal, né? Black Sabbath, Kiss, né? Kiss também. E Kiss não é bem um heavy metal, né? Mas vamos dizer que tem também a influência, né? E acho que das maiorias das bandas de hard rock, de glam metal, né?
E tipo, pô, achava foda isso aí. Tipo, e aqui em Barreiras, né? No caso, a Damage, né? Como é uma banda que tem a sua identidade, né? Aí eu trouxe pra cá, como a gente é uma novidade por ser metalcore, a gente tá trazendo metal moderno pra cidade, né? Então, né, eu trouxe também essa identidade minha, né? Eu sempre gostei. Assim, de certo modo é trabalhoso, né? Tem muitos bateras, né? Amigos meus falam, cara, como é que você, né? Muita coisa. Realmente, para trazer, né? É uma baita bagagem, né? Mas a bateria em si, né, tem seu charme, é bonito. Qualquer bateria, sendo ela de um bumbo só, um tom, enfim, independente do kit, tem sua beleza, né? Mas eu diria que é mais meu gosto pessoal, entendeu? Não que isso interfira de eu não tocar, no caso, se não for bumbo duplo, né? Ele só toca bumbo duplo, não. Posso tocar também de um bumbo só, né? Mas é mais a questão de identidade minha mesmo, que eu quero trazer, né, para a banda, né? Uma inovação, né? No caso, para cá, para a cidade de Barreiras, né? Sua marca registrada. Minha marca registrada, realmente. Não é, eu acredito que não seja fácil. Eu não sei tocar, mas é muito massa. Eu viajo nessa parada. Como você citou, né? De um bumbo ou dois, mas, cara, 2 bumbos é bem... É lindo até de se ver, viu, velho? E de ouvir também, claro. Não, isso aí, esse bumbo, né? Esse bumbo a mais, ele é tão charmoso que das vezes que a gente veio tocar aqui, a gente não trouxe por ter muita coisa, né? Então a gente fala, não, pô, vamos levar só um para não... Mas de todas as vezes que a gente tocou sem ele aqui, todo mundo cobrou. Ué, cadê o outro bumbo? Por que vocês não trouxeram outro bumbo? Aí, o que acontece? Eu conversei com o Claudio e falei, a partir de agora, meu irmão, só, se for sua bateria, você só toca só com os 2 bumbos agora. Se for bateria de outro, tudo bem, né? Mas se for a sua, os 2 bumbos, não tem mais esse negócio de um bumbo só vai, não. A identidade do cara, pô, a gente vai podar. Sim. É isso aí. Claude, o homem dos 2 bumbos. Muito bom, Claude, parabéns. E, cara, vamos falar um pouco aqui da uma parte técnica, assim, né, da banda. Como é que vocês elaboraram, né, o repertório, né? Como é que vocês fizeram escolher a escolha das músicas, né, para formar mesmo um repertório? Principalmente, a gente pegou músicas ali dos anos 2005 até ali 2012, 2013, que foi digamos assim, foi o boom do metalcore, que todo mundo realmente escutou. Eu percebo nos shows que praticamente todas as músicas alguém já escutou, né? E aí, o Switch Engage tem só o Ways I Die, que é um pouco menos conhecido, né? Mas o Switch Engage tem também Linkin Park, a gente quis colocar, né? Não deixa de ser um metal moderno, ele é um new metal, né? Não deixa de ser. Porém, a gente tem esse equilíbrio. Majoritariamente é metalcore. E aí a gente coloca uns new metal e tem uns clássicos, para poder agradar o pessoal também que gosta de metal clássico, né? Não tem como também jogar só metal moderno na cara de todo mundo e os caras, pô, velho, eu não conheço isso não. Então, assim, para agradar todas as 3 faixas, a gente coloca o metalcore, na sua grande maioria, um new metal e os clássicos, Sepultura, né? A gente quer colocar também alguns covers do Iron Maiden. Iron Maiden é aquela música, né? Sim. Não, é Black Sabbath. Black Sabbath. Black Sabbath também, a gente quer colocar um Black Sabbath assim, mas numa versão um pouco mais rápida. Todas as versões que a gente toca dos clássicos, elas estão um pouco mais aceleradas. Elas não estão no BPM normal. Que a gente percebeu que é melhor pra gente, né? Tocar mais rápido, pra mim, sem tirar a característica. Ela está um pouco mais rápida, mas também não está corrida, né? Então, assim, o repertório, ele foi feito para agradar todo mundo. Mas, majoritariamente, é o metalcore que se... Em breve, o deathcore também, né?
Porque deathcore é um negócio um pouco mais complicado para tirar, entendeu? É muito mais pesado e às vezes exige que eu cante sem tocar, mas isso aí é coisa muito técnica, né? Isso aí vai rolar. Com certeza vai rolar sim. Então, aí pra gente encerrar nossa primeira edição do Oficina Cast, né? Gostaria de fazer uma pergunta para os dois, assim, cara, qual a mensagem, né, que vocês querem deixar assim para o público, fala mais da banda mesmo, do estilo também, né, claro. Pode falar comigo, você aceita. Bom, a mensagem que eu quero é passar, né, que a gente quer passar na verdade, né, é curta seu som, menos cagação de regra, menos preconceito e menos separatismo, né? União, né? Pregue união, respeite o som, né? O gosto musical do amigo, do brother, né? Se você não curte, né? Fique na sua, né? Curta o seu som, mas não critique o do próximo, né? Não boicote, né? Porque o rock, né, em si, né? Muitos falam que o rock está morrendo, né? Mas a gente vê que, na verdade, rock metal, né? Mas a gente percebe que o problema não está no estilo, mas sim em quem curte o estilo, né? Que acaba fazendo, né, essas besteiras aí que eu estou comentando. Mas é isso, né? O cara falou quase a mensagem toda. Assim, galera, vamos dar uma chance pro metal moderno também, né? Não deixa de ser metal, entendeu? Então, cara, como o Claude já falou quase tudo, então assim, o rock é muito resiliente. Ele tem seus altos e baixos, aqui em Barreiras a gente viu muito isso. E ele sobreviveu a uma coisa muito grave, que foi a pandemia, né? A Oficina foi o refúgio de várias bandas, né, para o movimento não parar. E essa conversa de o metal morreu, isso aí tá vindo desde os anos 80, cara. Então não morre. Enquanto existe a gente, não morre. então é isso, galera. Bora dar chance os metal, as bandas de metal moderno. Muita gente também pede várias músicas. A gente sabe. Uma coisa que eu percebi é que tem muita gente que curte metal moderno, mas não sabe que é metal moderno. E quando você vai falar, não, isso é metalcore, isso aí eu achei que... Não, pô. Então, assim, vamos dar uma chance, galera. Vamos dar uma chance, o som é bom. No fundo, você sabe que é bom. Outra coisa também, só para finalizar aqui, né, que é uma treta antiga, né, eu sempre comento com o Alex, né, então quer dizer que cover não faz cena. Cover não faz cena. A gente ouviu aí, né, que cover não faz cena. Pode não fazer cena se sua cidade for totalmente autoral. Mas se a sua cidade for totalmente cover, como Barreiras, eu te garanto que faz cena. Faz cena sim. É uma total imbecilidade a gente fala isso. A gente já ouviu, né, até mesmo de alguns canais de YouTube. Volto a dizer, não, a gente respeita a opinião de cada um, né? Mas é uma mensagem, né? É um pensamento totalmente equivocado, né? Você já teve esse tipo de... Sim. Eu já tive esse tipo de pensamento. Geralmente quem tem esse tipo de pensamento é uma mentalidade totalmente atrasada. Por quê? Porque o próprio cover, ele promove as bandas autorais, né? E é isso, né? E a gente não vê banda cover reclamando de banda autoral, né? Não é verdade? Enfim, né? Então, a única coisa que a gente cobra é mais respeito, né? Porque se cabe tanto para o cover, cabe também para o autoral. Tem espaço para todo mundo, né? Então, é isso aí, galera. Vamos abrir as vossas mentes, né? Porque independente que quem, no caso, quer ter o espaço do autoral, né? Como aqui na nossa cena tem bandas autorais, né? A gente sempre foi a favor do autoral, a gente nunca foi a favor, né, de boicotar, a gente sempre foi a favor de dar suporte para as bandas autorais da nossa cidade, né? E também as covers, então tem que ter essa união, né? É de uma total imbecilidade esse separatismo, né? Muitos falam que
o cover que está tomando, não é desse jeito, né? Não é dessa forma. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tem espaço para todo mundo. Se você é autoral, tem espaço para você. E se você é do cover também. Então, é isso. É isso aí. Vai falar? Não, só complementar. Só complementar. Tem espaço para todo mundo, cara. Espaço para todo mundo. A gente chamou aqui, a última vez que a gente tocou aqui, a gente chamou a banda Caburé, do Wilk, grande Wilk, tatuador. Os caras são praticamente autoral. E todo mundo gostou do hardcore dele. E nós somos totalmente cover por enquanto. A gente tem um projeto de fazer algumas músicas autorais, mas metalcore é muito difícil de fazer. Então tem que ser um negócio muito bem feitinho ali. Mas a gente vai fazer. Né? Não vai ser muitos, mas vai ter algumas. Então assim, o Caburé veio, tocou com a gente, fez dividiu o palco. Todo mundo gostou dos sons, cara. Né? E todo mundo gostou também do nosso som. Então não precisa desse tipo de separatismo. E sim, o metal em Barreiras, eu tô falando porque eu também já vi, teve o Galpão, né, que Sim. você é da época mesmo, mas bem mais velho. Fiz parte da história do Galpão. Então, eu chegava lá, moleque buchudo, sem camisa, com as bolas, com a bola de futebol no braço para ir lá ver o rock. Então assim, sempre foi cover. Marcelão, Fessan começou lá. Marcelão, Eu lembro do Lucas também, Lucas Berola, já vi Lucas lá. O Regis, nosso amigo James, que sumiu, mas Mildinho também, né? Mildinho tava no meio também. fazia parte da ralé. Eu e Mildinho era lá mais pra comer água, a gente não tocava nada. Mas... Mildinho não vai ver se talvez veja, né? Mas se ele ver, a gente viu você lá, viu, Magrelo? Então assim, a cena rock de Barreiras, ela nasceu no cover. Você foi cover. Né? Então, e o autoral sempre houve muitas bandas autorais, eu já vi aqui algumas bandas autorais. Tem a rádio que tem 5 músicas autorais muito boas, por sinal. Então assim, não tem necessidade dessa briga, banda cover não faz cena. Pô, a gente tem quase 30 anos de cena, como é que não faz cena? Então eu acho desnecessário, cara, isso aí. Muito bem. Então, vamos encerrar por hoje, né? Nossa primeira edição do Oficina Cast, cara, com a banda Damage Inc. Mas eu também quero deixar um recadinho, claro. Hoje falamos sobre, né, o assunto, claro, por causa da banda convidada, sobre o metalcore. Mas isso não quer dizer que nós estamos separando nada, não. Estamos abertos para outros estilos também. Só foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Bandas aí quiser vir, estão convidados. E é isso aí, galera. Obrigado. Espero que vocês gostem. E vamos ficar um pouco com Damage Inc. Valeu, galera. É isso aí.